sou Nina Fola e nessa aula vamos falar sobre movimentos sociais negros. Você sabe desde quando eles existem, por que eles existem? A ideia aqui é mostrar para vocês o quanto de movimentação houve para resistir à escravidão negra, não só no Brasil, mas nas Américas e em África também. Quero dizer um provérbio africano para vocês para começar a nossa reflexão. Enquanto a caça aos leões for contada pelos caçadores, o leão nunca vai sair vitorioso. É sobre isso que nós vamos falar. Em África, ainda começando lá no século XVIII, tivemos uma rainha, Rainha Ginga, na região territorial de Angola, em que hoje é o país de Angola. Rainha Ginga, Zinga Mbandi é o nome dela, foi uma grande estrategista e ela se comunicou muito e fez muitos tratados de paz com o Império Colonial Português. Mbandi, ela é conhecida e reconhecida lá no país dela, assim como é no Brasil. E por que ela tem essa importância? Ela, além de dominar a língua do colonizador, ela falava português, viajava para Portugal e usava dessa estratégia dela para deflagrar essa guerra e talvez diminuir a escravização e a insistente colonização de Portugal no seu país. Ela teve vários momentos de vitória e ela é muito importante no Brasil, porque hoje ela caracteriza uma estratégia no nosso jogo afro-brasileiro, que é a capoeira. A ginga na capoeira é a instabilidade, é aonde não se marca o ponto de base para o ataque. Então, ginga, ela teve essa característica e por isso ela é tão importante na história de resistência negra. Mais para frente, quero contar a história de Yaa Nana Asantewaa, essa também rainha do país de Gana. E Nana Asantewaa tem uma outra característica. Primeiro, porque ela está se relacionando com o Império Britânico e que é dito nos registros históricos que ela colocou as mulheres na batalha contra o Império Britânico. Ela acionou a força do grupo dela, do grupo Ashanti, para que pudessem ter força e combater, colocando as mulheres nesse pé de igualdade em frente a essa luta tão importante para a libertação e independência do seu país. Mas enquanto isso, no Brasil, o que temos? O que temos para revelar sobre a resistência negra? A resistência de forma a não aceitar toda essa opressão. Houveram diversas formas de resistir e aí a gente pode primeiramente distinguir entre formas individuais e formas coletivas. Não sei se todos sabem, mas vou dizer aqui que formas individuais eram muito comuns, né? Assim como suicídio comendo terra, se matando mesmo, se envenenando, ou abortos, enfim, várias formas de violência contra si para dar conta da liberdade tão desejada. Mas as formas coletivas, né, que a gente vai trazer aqui com mais ênfase, são formas de fugas, de motins, de invasão das fazendas, queimas, envenenamentos, fugas aos quilombos e também a criação de organizações de recriações de África. Quilombos e terreiros. Quilombos e terreiros são movimentos de resistência negra. Os quilombos no Brasil foram somente reconhecidos com a Constituição de 1988 e foram reconhecidos por conta do trabalho incessante de intelectuais e historiadores negros que fizeram esse registro de que havia comunidades, geralmente rurais, em que foram criadas por negros que fugiram desse processo de escravização. Hoje, o processo de reconhecimento desses territórios, inclusive, se dá
em espaços urbanos. Mas os quilombos foram uma recriação de uma sociedade mais inclusiva, onde tudo pudesse ser de forma mais partilhada, mais social. No Brasil, a gente tem um quilombo referência, o Quilombo de Palmares, que ele aconteceu no período de 1590 a 1690, e ele teve mais de 20 mil habitantes. Esses habitantes, dizem alguns registros históricos, que não eram essencialmente de pessoas negras, e sim de pessoas que queriam outro tipo de vida que não aquela do regime colonial. Zumbi dos Palmares, um dos seus grandes líderes, foi o que mais resistiu e que foi aquele que foi capturado para finalizar o quilombo. Esse quilombo fica situado na Serra da Barriga, entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Os terreiros de matrizes africanas, também foram espaços de recreação de África, espaços mais urbanos, vamos assim dizer, em que as comunidades que se constituíam negras se organizaram. A gente reconhece os terreiros como espaços de religião somente, mas ali, naqueles espaços, foram recriados também valores teológicos, né? Mas filosóficos de vida, de formas de viver, de olhar o mundo, de se vestir. Enfim, os terreiros também são espaços de resistência negra, e no Brasil a gente tem registrado que a partir de 1800, por ali, já tinha os terreiros organizados como a gente conhece hoje. Aquele espaço comunitário em que se toca tambor, em que se louva orixás, inquices, voduns, enfim, de forma muito alegre, muito festiva, com muita comida. Existiram também revoltas negras contra a escravidão. Eu vou citar primeiramente a Revolta dos Malês, que aconteceu no ano de 1835, em janeiro de 1835, na cidade de São Salvador, na Bahia. Essa revolta ela foi organizada por esses negros malês, que seriam pessoas vindas de uma região muçulmana de África. Essas pessoas elas se organizaram através de várias formas comunicativas e conseguiram, durante 2 ou 3 dias, avançar e fazer uma revolta bem grande nesse centro da cidade. E elas tinham algumas reivindicações. Por óbvio, a primeira era o fim da escravidão, a outra era o fim da obrigação de cultuar ou de professar a religião católica. Dizem muitos escritos que eles queriam isso para incluir ou colocar a religião muçulmana na cidade de São Salvador. Tenho certeza que a ideia não era sobrepor uma religiosidade à outra, e sim poder ter liberdade religiosa. Afinal de contas, eles traziam isso desde a África e queriam prosseguir a sua vida com sua religiosidade, não sendo obrigados a ser convertidos ou a cultuar outros deuses que não os seus. Outra revolução importantíssima que a gente precisa conhecer, observar, é a Revolta da Chibata, que ocorreu no Rio de Janeiro em novembro de 1910. João Cândido, o almirante negro, é o grande protagonista dessa história. João Cândido, em 1910, ficou muito revoltado porque ainda, apesar de já ter sido proibida a chibatada desde 1890 a oficiais da Marinha negros, ainda esse ato acontecia. Vale dizer aqui, fazer um parêntese, que a Lei Áurea, Lei da Abolição da Escravatura, foi assinada em 1888. Só que essa lei só tinha um parágrafo, ela não promoveu, como eu já falei em outra aula, políticas públicas para a comunidade negra e muito menos incidiu penalidades a quem prosseguisse nos processos de trabalhos forçados e, enfim, de violência contra as pessoas negras. Portanto, há de se pensar que durante todo esse tempo após a abolição, ainda
havia muita reprodução dessa escravização do trabalho de pessoas negras. Então, João Cândido, revoltado com essa situação de castigos com chibatadas a oficiais negros na Marinha, uma violência institucional, ele, na Baía de Guanabara, comandou 4 navios, direcionando mais de 80 canhões contra a cidade capital do Brasil, naquela época, o Rio de Janeiro, pedindo o fim da chibata a esses oficiais. De uma certa maneira, essa revolta durou alguns dias, algumas tratativas. João Cândido foi ouvido, mas nunca reconhecido como um herói nacional. Nunca reconhecido como aquele que deu um basta à violência institucional na Marinha. Você sabia que existia um partido negro que defendia direitos civis da comunidade no Brasil? Existiu a Frente Negra Brasileira, com mais de 30 mil filiados em todo o país, com grandes núcleos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A Frente Negra Brasileira durou no período de 1932 a 1937. Esse ano ela se extinguiu por conta da ditadura implantada no governo Vargas. Agora eu vou citar um movimento muito importante, fundamental para toda essa linha de tempo que ocorreu no Brasil, que é a imprensa negra. A imprensa negra é um movimento jornalístico, um movimento que colocou o debate sobre a escravização das pessoas negras ao público. Eram geralmente homens e algumas mulheres negras que publicavam textos reivindicando o fim, a abolição da escravatura, mas não só isso. A imprensa negra deu conta da exaltação à identidade negra, às culturas negras e também ao protagonismo de outras pessoas negras que não eram essas que escreviam. A imprensa negra foi, pelo Império Colonial, proibida, mas quando a família real veio ao Brasil, ali por 1808, foi liberada. E a partir disso, vários e vários jornais negros apareceram no Brasil todo. Esses jornais foram importantíssimos para articulações, para o pensamento negro ser cada vez mais unificado, o que prova que a comunicação, a informação, o entendimento sobre as coisas são fundamentais para o crescimento de um grupo, de uma comunidade. Temos também muitas outras manifestações importantes e que eu não posso deixar de falar aqui, são dos clubes sociais negros e das irmandades religiosas. Ambos têm o mesmo motivo de insurgência, de criação, né? Ambos se criam porque não poderiam estar ao mesmo tempo com a população branca. Vou melhorar isso. Os clubes sociais negros são agrupamentos de pessoas negras que criaram espaços de sociabilidade, de diversão, o que um clube qualquer é. Só que a população negra não podia frequentar os clubes brancos. E já havia a população negra com um certo poder aquisitivo para organizar uma festa. Nem sempre a história de negros e negras é sobre ser escravo, não é mesmo? Então, os clubes sociais negros vieram para construir esse tipo de interlocução, né? Os clubes sociais, eles até hoje têm operações, resgates históricos e em Porto Alegre tem-se o clube mais antigo em atividade no Brasil. É o Clube Floresta Aurora, que foi fundado em 1837. E as irmandades religiosas? As irmandades religiosas, geralmente vinculadas à Igreja Católica, também são uma expressividade negra importantíssima e que representa a resistência negra durante muito tempo nesse país. As irmandades tinham um grande potencial econômico, financeiro, e muitas delas, inclusive, construíram igrejas, templos religiosos. E como os clubes negros, as irmandades, elas existiram por conta da não possibilidade
de frequentar os cultos as pessoas negras junto com as pessoas brancas. Portanto, essa recriação de espaços é uma constante, é um grito constante que foi se dando nesses 3 séculos e mais 1,5 século pós-escravidão, relacionando, né, esses períodos de opressão que o povo negro viveu. Então, resumindo, nessa aula, a gente basicamente aqui tem um compromisso de contar a história sobre um outro olhar. Contar a história a partir dos sujeitos e sujeitas negros. E dizer que sim, houve uma resistência negra sobre esse processo de opressão colonial. E que, além desses poucos fatos, eu diria, que a gente pôde contar aqui, poderíamos incluir também os grupos culturais, as escolas de samba, as diversas tradições religiosas afro-brasileiras, enfim, várias outras formas de recriação de mundos possíveis de existência negra, sem o estigma da escravização, sem as opressões em relação à cor e principalmente, né, onde a liberdade efetiva pudesse existir para essas pessoas. Eu também acho importante que esses espaços eram espaços de trocas de informações sobre a identidade negra, sobre a cultura negra, e isso é fundamental até hoje. Esse curso é mais uma ferramenta criada para dar informação sobre aquilo que no provérbio africano seria a história dos leões e das leoas. Eu espero que vocês tenham curtido e até o próximo encontro.